Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Vamos partilhar mais uma vez a palavra que a Igreja nos propõe no dia de hoje. E vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. Glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Então, meus irmãos, vemos aqui o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E o Evangelho relata que essa multidão aparece em primeiro lugar para que Jesus possa curá-los, né? Havia muitos coxos, aleijados, cegos, né? E Jesus curou aquelas pessoas que estavam ali, né? E o povo ficou admirado. E Jesus também se preocupou com a alimentação daquelas pessoas. Não só em curar o mal físico que havia neles, mas também queria dar um alimento para sustentar os seus corpos. Já estava 3 dias com ele, e o Senhor providencia também os pães e os peixes para alimentar toda aquela gente. E eram muitas pessoas. Veja, meus irmãos, aqui nós concluímos o seguinte: o Senhor, Ele também se preocupa com as mínimas coisas. Ele quer o nosso bem físico. E por isso, até hoje nós vemos Jesus realizar curas e milagres. Quando vemos, por exemplo, os milagres comprovados, né, dos santos canonizados recentemente, Carlos Acutis, né, foi um milagre acontecido no Brasil, a uma criança. Também os pastorinhos de Fátima, Santa Jacinta e São Francisco, também foi uma criança, né, que caiu do 2º ou 3º andar de uma casa, né, e
de forma milagrosa, ela foi curada de um traumatismo craniano, né? Ou seja, Jesus realiza milagres físicos, né? E Jesus também, ele nos dá o pão cotidiano. Por isso pedimos no Pai Nosso, né? Esse pão de cada dia que pedimos é o pão do alimento físico e do alimento espiritual. Então, Jesus, ele providencia, né? Realiza milagres, providencia aquilo que é necessário para nós, né? Jesus aqui estava pedagogicamente mostrando para essas pessoas o seu poder, mas depois ele vai revelar de fato que ele é o pão da vida, a vida com V maiúsculo, né? Pão da vida eterna. Ele é o pão da vida. É claro que a nossa vida eterna, a nossa salvação, o bem para a nossa alma é o que há de mais importante. E Jesus, de fato, quer mais do que todas as coisas salvar a nossa alma, cuidar da nossa alma. Quer que nós sejamos seus amigos. Quer que nós estejamos em comunhão com Ele. Por isso, todo milagre físico que Jesus realiza e toda a sua providência é um meio, diríamos assim, para a nossa salvação. Talvez para abrir os nossos olhos para Ele, para a sua bondade, para o seu amor. Por isso, quando nós pedimos a Deus algum bem material, como a cura de uma doença, como um emprego, alguma coisa nesse sentido, nós devemos sempre pedir: Senhor, curai-me, Senhor, mas se for o melhor para a minha salvação, se de fato essa cura for um instrumento para a minha salvação, porque se de fato não for, Cristo não realizará, né? Ou seja, Cristo, quando não realiza uma cura física, é porque Ele tem um bem muito maior em vista, né? Um bem espiritual, né? E por isso nós devemos estar atentos nessa realidade. Deus, Ele quer o nosso bem, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós, o que Ele deve nos dar. Por isso devemos nos colocar diante dEle como filhos, como crianças, como dizíamos no dia de ontem. Pedindo sim, mas Ele saberá o que é melhor para nós. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração. Pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.